Paz seja convosco. Amigos, no livro de Lucas, no capítulo 17, tem uma história muito interessante. Descia Jesus da Galileia para Jerusalém. Isso talvez seja nos últimos dias antes da crucificação de Jesus, que Jesus ia passar a sua última Páscoa, então, em Jerusalém. E Jesus descia da Galileia, que era o lugar da sua residência, e passava justamente pela rota central da Palestina, a região de Samaria. Fazemos um parênteses aqui para dizer o que era Samaria. Samaria era uma cidade situada no centro da Palestina, que há 700 anos antes de Jesus Cristo, no tempo do rei Oséias, o imperador assírio tomou aquela região e fez uma mistura de outras nacionalidades para morar ali na região de Samaria. E dali criou justamente os samaritanos. Eram povos de diversas nações diferentes, com cultos diferentes, com religiões diferentes, gente diferente, com personalidades e cultos e crenças diferentes. Então, Samaria era uma verdadeira salada mista de cultos, de pessoas, de religião e de raça. Bem, mas essa cidade ficava ali no centro da Palestina. E Jesus pegava justamente era a rota mais curta entre a Galileia e Jerusalém, e Jesus descia com os seus discípulos para passar a Páscoa em Jerusalém. Quando Jesus chega à cidade de Samaria, do outro lado do grupo de Jesus, tinha também um grupo de pessoas. Vamos chamar o grupo de Jesus o grupo da esperança, onde se resumia o poder de Deus, o milagre, a fé, o porvir, onde a cura, o grupo da esperança era o grupo de Jesus. Do outro lado, ao encontro, vinha o grupo da desesperança, que era um grupo de leprosos. O leproso, nós temos que entender, em qualquer circunstância, é uma situação difícil, mas naquele tempo ainda era muito pior, porque o leproso ele era um isolado socialmente. Ele tinha que viver num lugar isolado, em comunidades onde só tinham leprosos, não podia viver nem sequer com a sua família, ele tinha que se retirar, vivia em grutas, em cavernas, em comunidades separadas da sociedade. Eles não podiam ter convívio social e, se eles precisassem ir para uma vila, para uma cidade, para um lugar diferente, eles normalmente iam em grupo até para preservar-se de alguma violência. E se ia um leproso e vinha uma pessoa do outro lado, eles tinham que se autodenunciar, gritando imundo, imundo, imundo. Eles se autodenunciavam porque, se eles esbarrassem em alguém que não fosse leproso, eles podiam ser até apedrejados. Então, era uma situação muito difícil, a situação do leproso. Se é em nossos dias, que hoje temos cura, aquele tempo era terrível. Não podia ter nenhum convívio social, tinha que separar-se da família, da sociedade, não podia ter cargos públicos, afinal, o leproso era muito discriminado. Bem, Jesus tinha o grupo da esperança. Do outro lado, tinha um grupo de desespero. E aquele grupo de desespero, chamado dos 10 leprosos, eles clamaram, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nós não sabemos como esse conhecimento de Jesus chegou até aquele grupo de pessoas. Eu creio que a região de Samaria, porque Jesus de vez em quando passava naquela região, não era tão distante da Galileia, então a fama de Jesus estava correndo naquele lugar. E eles conheceram o grupo de Jesus e gritaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E aquele grupo de 10 leprosos se apresentaram a Jesus pedindo a cura. E vejamos bem, a medicina não tinha nenhum remédio para a lepra, mas eles pediram a cura. E Jesus disse: vão e apresente-se ao sacerdote. Por que Jesus mandou que apresentasse ao sacerdote? Porque somente o sacerdote poderia dar o alvará, dizendo que aquele não tinha lepra, aquela pessoa estava apta
a viver em sociedade, a viver com a família, a viver com os seus filhos, com os seus pais, a viver no seu comércio, a viver no seu escritório, a viver no seu trabalho, a viver na sua instituição, a frequentar a sinagoga. Afinal, ele estava limpo, ele não contaminava mais ninguém. Então, mas se o leproso não se identificasse antes, ele podia ser até apedrejado. E Jesus vai fazer aquele milagre. Vai mandar que eles se apresentem ao sacerdote. Eles apresentam, o sacerdote dá o alvará. Então, que eles podiam agora voltar ao convívio do seu povo, ao convívio dos seus irmãos, ao convívio da sua família. Então, uma bênção realmente de um caráter muito grande. Aí, meus queridos irmãos, eram 10. Cada um deles, a hora de posse do seu alvará, correram e disse: vou voltar aos meus pais, vou voltar aos meus filhos, vou voltar à minha cidade, vou voltar aos meus cargos, vou voltar à minha terra, vou voltar à minha gente. Cada um deles pegou um rumo. Mas um deles, e justamente um samaritano, que era considerado pelos judeus como um estrangeiro, ele vem a Jesus, inclina-se diante de Jesus reverentemente e agradece a Jesus com profundidade de coração, com sentimento de gratidão. Jesus vai fazer uma inquirição. Não foram os 10, porque somente esse estrangeiro voltou para agradecer. Mas vejamos bem, quando os 10 pediram a cura, os 10 receberam. Aquele que voltou para agradecer, uma bênção maior foi reservada a ele. Jesus disse: a tua fé te salvou. No pedir a cura, ele recebeu a cura. No agradecer, recebeu uma bênção muito maior. Então, meus amigos, essa história não está só para nosso conhecimento histórico, ele está como um exemplo para o caráter, para o comportamento, que quando pedimos a Deus, recebemos a graça de Deus. Quando agradecemos, bênçãos maiores estão reservadas para nós. Então, meus queridos, gratidão faz parte do caráter, faz parte da existência. Ou somos gratos ou somos ingratos. Não existe a pessoa meio grata ou meio ingrata. Ou somos gratos ou somos ingratos. E a gratidão agrada ao ser humano, agrada ao próximo, mas agrada muito a Deus. E, todavia, quando agradecemos a Deus, as janelas dos céus abrem de modo muito maior sobre nós, nos dando paz, nos dando saúde, nos dando prosperidade, sendo conosco, nos orientando, abençoando a nós e a nossa casa. Portanto, os amados em Cristo, cultivemos em nós a gratidão. Gratidão. E nós não seremos gratos a Deus se nós não aprendermos a ser gratos ao próximo. Grato ao nosso líder, grato aos nossos liderados, grato à nossa família, grato aos nossos pastores, grato à sociedade. Nós temos um dever de gratidão com todos. E quando nós somos gratos ao ser humano, nós automaticamente aprendemos a ser grato a Deus. Que a nossa gratidão maior tem que ser a Deus, tem que ser a Jesus Cristo, que estendeu os seus braços, dando a nós todos os direitos de salvação. Então, meus queridos, cultive a gratidão dentro de você. Ensine aos seus amigos, aos seus filhos, à sua família, às pessoas que você conhece, cultivar a gratidão, porque a gratidão é a chave que abre maiores bênçãos sobre nós. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus dê paz, prosperidade, que a gratidão seja um lema da nossa vida, de todos nós, para que as bênçãos de Deus fluam constantemente, abençoando nós, a nossa casa, a nossa descendência, a nossa igreja. Deus abençoe. Amém.